sólido, líquido, gasoso. Peraí, tem plasma? Tem outro? Quer entender mais sobre os estados físicos da matéria? Fique aqui agora para desvendar a física com o Suquita. A gente vê desde sempre que os estados físicos da matéria são sólido, líquido e gasoso. E realmente são esses que a gente mais trabalha. Mas vem aqui, ó. A gente tem esses três, que realmente a gente conhece bastante. Mas esse carinha aqui, o plasma, também é considerado um estado físico da matéria. Vê aqui a lógica, ó. Eu tenho os sólidos, que são bem ali as moléculas mais juntinhas. Os líquidos, os gases que já são mais soltos. E o plasma o que é? O plasma entenda como sendo um gás que recebeu tanta energia, tanto calor, que ele chegou a ionizar. Então, o plasma é como se fosse um gás ionizado. Sabe uma coisa que certamente você não sabia? O universo é composto 99% por plasma. Isso mesmo. O Sol é composto ali uma parte por plasma, outras estrelas gigantes. Enfim, o plasma ocupa 99% das coisas do universo. Mas qual a diferença entre esses estados físicos? Bora trabalhar mais com o que a gente conhece, o sólido, o líquido e o gasoso, e ver mais as transformações entre cada uma delas. Vem aqui. A principal diferença entre eles vai estar na agregação das moléculas. Então, os sólidos, a gente sabe que ele é bem mais juntinho. Os líquidos, eles têm suas moléculas ainda juntas, mas bem mais soltas, então eles podem escorrer. A gente diz, de uma forma mais bonita, que os líquidos não resistem ao cisalhamento. Então, quando a gente aplica uma forcinha sobre ele, ele já escoa, ele já sai correndo, digamos assim. E os gases são aquelas moléculas que não querem nem ficar paradas. Vão tudo para um lado, para o outro, então estão bem mais agitadas. Então, os sólidos estão com as moléculas bem mais juntinhas, os líquidos vai para lá, vai para cá, vem mais moderadamente, e os gases estão bem alvoroçados, vai para lá, vai para cá, e não param em canto nenhum. Beleza, essa é a diferença principal quando a gente vê a nível microscópico ali as partes de cada estado físico. Ah, mas quais são os exemplos aqui desse estado físico? Para um elemento só, por exemplo, para a água, para uma substância como a água, a gente pode ter ela em vários estados. Vê aqui, ó. O primeiro é a água no estado sólido, como vocês estão vendo, um copo com gelo. O gelo é a água no estado sólido. Já a água, como a gente conhece mais firmemente ainda, é a água no estado líquido, que é geralmente como ela está na temperatura ambiente. Então, aqui um copo com a água em estado líquido. Já essa fumacinha que você está vendo aqui agora é a água saindo dessa parte líquida que ela está e se transformando em vapor, se transformando numa parte gasosa. Então, a gente acaba de ver a água no estado sólido, líquido e gasoso. Só que, peraí, eu já vi que a água consegue estar nessas três condições, nesses três estados. Como ele passa de um para o outro? Tem um gráfico que explica muito bem isso. Esse aqui é o gráfico da mudança de estado físico da matéria. Então, aí eu tenho um gráfico de temperatura por calor. Então, vê aqui, ó, aqui eu tenho, digamos, nas condições normais para a água, eu tenho ela numa fase sólida. Aqui eu tenho, por exemplo, a menos 10 graus Celsius. Eu tenho a água aqui na fase sólida, ou seja, na fase de gelo. Então, é como se aqui, a essa temperatura, eu tivesse ele nesse modo aqui, um copinho cheio de gelo. E aí eu vou fornecendo calor, vou fornecendo calor, vou fornecendo calor. E aí eu chego nessa parte aqui, ó, que a temperatura constante e começa a acontecer alguma coisa. Eu vou fornecendo calor e a temperatura não muda. Nesse momento aqui, ó, a gente sabe que aqui estava tudo sólido, tudo gelo. E nesse momento aqui, que eu estou botando calor no sistema, mandando calor para esse gelo, e acontece isso, ele não varia a temperatura. É porque nesse momento eu tenho o sólido mais líquido, ou seja, começa a derreter o gelo e formar água. Então, nesse momento aqui que a temperatura continua constante igual a 0 graus Celsius para o gelo, para a água, eu tenho nesse mesmo copinho que a gente tinha só gelo, gelo e água.
Então, o gelo vai fundindo e fica lá no copo, gelo e água a 0 graus Celsius. Então, até a última pedrinha de gelo derreter, tá todo mundo a 0 graus Celsius. Pronto, eu fui fornecendo calor e todo o gelo derreteu. E aí virou água. E aí pronto, a água eu tenho aqui, a água vai estar a 0 graus Celsius. Ó, a água transformou todo o sólido em líquido e ela ainda está em 0 graus Celsius. E a gente continua fornecendo calor para essa água e a temperatura vai elevando. Quando eu chego a 100 graus Celsius, eu tenho essa água já quase fervendo. Então, a 100 graus Celsius, eu percebo que a temperatura vai ficando constante. Por quê? Porque nesse momento, até a última partículazinha de água líquida virar vapor, virar gás, a temperatura vai ficando constante. Então, nesse momento aqui, a gente viu que aqui a gente tinha líquido, aqui a gente tem líquido mais gás. Então, até a última partículazinha de líquido sair e virar vapor, virar gás, a temperatura fica constante. Pronto, a partir daqui, quando eu paro de ceder calor, que ele já pega todo esse calor que a gente está cedendo para transformar tudo em vapor, a gente tem o vapor e a gente pode aquecer ele e ir aumentando a temperatura dele. Então, lembre, na abundância de estado, ela ocorre quando vai passar do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, sempre a temperatura constante. E nesses dois casos que a gente viu aqui, o copinho com gelo, ao mesmo tempo que a água a 0 graus Celsius, e a água lá fervendo a 100 graus Celsius, e ela fica lá até a última gotinha virar vapor. Ah, mas como é que eu entendo isso? Eu ainda não entendi, porque a temperatura fica constante. Vê aqui só nossa analogia. Imagine que cada moléculazinha de gelo que a gente tem quando chega a 0 graus Celsius, ela já está querendo chegar naquela parte de ficar no sólido mais líquido. Então, aquela fase de mudança de estado físico em que as pedrinhas de gelo, em que as moléculas sólidas da água estão se transformando para líquido, é como se eu tivesse um caminhão, uma van aqui parada, esperando. Vai, pessoal, entra todo mundo aqui dentro, entra todo mundo aqui dentro. Não faz sentido eu ter aquele meu copinho de gelo, deixar algumas partes da matéria sólida virarem líquido, ou seja, entrarem aqui para virar líquido, e eu arrastar o carro. Então, a gente não arrasta o carro, não vai arrastar a van. A gente vai esperar todo mundo virar de gelo para água, para aí sim a gente levar todo mundo até a fase líquida. Então, a gente leva todo mundo até a fase líquida e agora sim todo mundo virou água. Todo mundo virou água. Da mesma forma agora, quando eu vou levar eles de água para vapor, o que é que acontece? Eu vou precisar pegar cada moléculazinha dele e levar para a fase de vapor, levar lá para o ar. Então, eu vou esperar todo mundo, toda moléculazinha de água, toda moléculazinha líquida, entrar no avião. Então, não vou arrastar o avião só quando a primeira entrar. Eu vou esperar todo mundo entrar no avião, para aí sim, quando todo mundo sair do líquido e for para o vapor, quando todo mundo entrar no avião, aí sim, todo mundo já vai estar na parte de vapor e eu vou conseguir levar elas, ou seja, aumentar a temperatura delas. Então, entenda esses processos de entrar na van, entrar no avião, que eles precisam estar parados, como a parte que eu não posso variar a temperatura. Não posso arrastar o carro, arrastar o avião. Aí sim, quando todo mundo passa de um estado para o outro, a gente pode levar eles de um lugar para outro, ou seja, aumentar a temperatura deles. Já gostou dessa analogia aí? Deixa eu curtir, se inscreve no canal e ativa o sininho. Lembra que aqui embaixo tem um PDF resumindo esse assunto que a gente viu e com uma questãozinha para você treinar, beleza?